professores. Então, bom dia, professores, né? Já posso dizer que o oitavo período já não tem mais ninguém café com leite aqui, né? Já somos todos professores. E aí, Felipe, eu queria só te pedir uma coisa. Eu estou pelo celular e eu não tenho o hábito de usar essa plataforma pelo celular. Então, se tiver, de repente, alguma pergunta no chat, eu tô aqui. alguma questão assim, você direciona para mim, por favor. Tá bem? Beleza, eu tô aqui. Mas antes da apresentação, Felipe, eu quero fazer um link da tua aula, que eu estava aí me deliciando, né? E eu adoro estudar, gosto muito de estudar sempre, né? Eu acho que a gente não pode parar nunca, né? E aí eu estava me deliciando com a tua aula e, cara, me fez lembrar no meu primeiro período, lá atrás, sabe? 20 anos atrás. A gente entrou em 2001 na faculdade, né? Então eu e o Felipe somos conterrâneos e contemporâneos, né? Exatamente. Estudamos juntos e, assim, eu falo isso com orgulho de ter tido o Felipe, meu xará, meu parceiro, como um grande amigo aí nesse período de faculdade, amizade que, apesar de estarmos distantes, agora se manteve, né, Felipe? É um grande orgulho para mim poder dividir essa tela com você. Legal que a gente não foi só da mesma turma, né? A gente era do mesmo grupinho que estudava, e aí eu falo para eles, cara, tá todo mundo não, mas senão você não vou ser fiel à palavra. Mas grande esmagadora maioria do grupinho está na educação física, vive exclusivamente bem na educação física. Isso é muito legal de ver. Porque a gente viu uma galera que não era tão interessada, que hoje não é nenhum problema não viver da profissão que você se formou, mas a gente via que não tinha propósito, né? Pois é. E aí, Felipe, eu quero finalizar essa tua aula, que você estava falando sobre o mercado, achei super interessante, e eu quero falar uma frase para fechar essa tua aula e já entrar na minha apresentação. E essa frase ela pode servir para os nossos colegas professores que estão nos ouvindo, ela pode servir como um acalento, como algo que vai acalmar, mas também ela pode servir como um sinal de alerta. E foi uma frase que eu ouvi do meu coordenador do curso de Educação Física no primeiro dia de aula, quando ele diz o seguinte: os competentes se estabelecem. E aí, se você, durante esse período de graduação, buscou ser competente, você fica tranquilo, que você vai se estabelecer no mercado. Claro que você tem que continuar buscando, né, ser competente. Não é porque você, nos 4 anos de graduação, foi competente que teu lugar está reservado ao sol. Não, você tem que buscar cada dia mais ser competente para continuar se estabelecendo. Mas se você, durante os 4 anos, não buscou a competência, liga o sinal do alerta. Ainda dá tempo, né? Você vai ter o seu diploma, você vai se formar, mas você vai ter que buscar a competência para se estabelecer, né? Mas, enfim, eu vou voltar nessa frase no final do nosso bate-papo aqui, tá? Vou até anotar aqui para não esquecer, os competentes. E aí a gente vai poder contextualizar melhor até com o meu exemplo, né? Hoje eu vim aqui para a gente poder conversar um pouquinho, para eu falar um pouquinho já desses, juntando a graduação e o tempo de formado, 20 anos na estrada, né? Passa rápido, né, Felipe? Eu tinha cabelo, 20. Tinha tupete, entendeu? O Felipe não tinha barba branca, né? Já tem 20? 2001, não, 20 cara. não, pô. 2000 a gente entrou. 2001 a gente entrou. Então... Eu conto quando a gente se formou, que caiu no mercado. Não, mas olha só, se a gente for pensar, a gente estagiava desde o primeiro período. Isso, é isso aí. A gente já descia já do ônibus vivia exclusivamente horas, educação física desde o primeiro período. Desde o primeiro período, né? E aí, assim, eu quero fazer a minha apresentação aqui. Vou mudar agora, vou usar 20 anos de formado, cara. 20 anos de mercado, eu não usava. 20 anos de estrada, cara, isso mesmo. Até porque é um número emblemático, né? 20 anos. Enfim, a gente há 20 anos que eu ganho dinheiro com educação física. Exatamente. Né? Independente de formado, estagiário, graduado. Legalmente, porque a gente podia fazer o que a gente fazia. Pois é. A gente não deu aula antes da hora, isso a gente bate no peito, que nosso grupo era um grupo muito Caxias até. Era R$3, a hora-aula do estágio. Mas era R$3, já ganhava dinheiro, cara. Eu fazia 2, lembra? Eu fazia Sesc e academia. O Sesc eu não ganhava lá com o Fabiano. Eu podia treinar de graça, mas eu não ganhava para estagiar lá. Eu ia ganhar só lá na outra academia.
Pois é. E assim, eu lembro que eu ganhava R$ 3 hora aula de estágio, cara, mas era o dinheiro que pagava o lanche da faculdade, as xerox, o ônibus, entendeu? Enfim, eu já tinha uma certa subsistência desde o primeiro período. Mas, enfim, quero fazer a minha rápida apresentação aqui, né? Me chamo Felipe Rezende, com muito orgulho, educador físico, com muito orgulho, né? Minha formação de base, onde tudo começou, dentro da educação física. Depois da educação física, vieram outras formações, o currículo foi ficando mais robusto, né? Mas além de educador físico, sou motricista, sou terapeuta de floor timer, né? E hoje eu estou com um trabalho bastante específico voltado ao autismo, ok? Mas eu quero dividir um pouquinho com vocês esses 20 anos aí de estrada, tá? E lembrar que muitas dificuldades a gente passou, né? Muitas dificuldades eu passei durante o período de estágio mesmo, né? Porque eu tinha que conciliar, além da faculdade. Na época, minha família tinha um negócio, tinha uma autoescola, que na época minha mãe e meu tio abriram a autoescola e minha mãe já tinha todo o negócio dela de confecção e abriu a autoescola para que eu pudesse administrar. Acho que minha mãe não levava muita fé que eu fosse muito à frente na educação física e ela apostou lá um dinheirinho que ela tinha, abriu a autoescola e eu comecei a trabalhar na autoescola, administrar, mas logo que entrei na faculdade já sabia que realmente era aquilo que eu queria, era a educação física, era cada vez mais me aprofundar dentro desse universo, né? E aí larguei a autoescola e fui buscar realmente, fui buscar aprender, porque na verdade eu nunca gostei de estudar, confesso para vocês, nunca gostei de estudar. Hoje eu tenho 2 filhos, eu estudo com eles em casa, um tem 8, outro tem 11, e aí eu tenho que buscar tempo também para poder organizar a rotina lá em casa e estudar com eles. Eu acho um saco, eles também não gostam de estudar e eu falo para eles que eu não gostava também de estudar, até chegar na faculdade, até chegar em algo que era do meu interesse, até chegar no primeiro período e me deparar com a anatomia 1 e o corpo humano, cara, eu fiquei encantado com aquilo. Então eu tinha que aprender os ossos, os músculos, as Tivemos um funções. excelente professor também, né? Excelente professor, vários excelentes professores, né, que É. isso contribuiu bastante, né? E aí eu fui tomar gosto pelo estudo, e aí tive prazer em estudar, tomei gosto em estudar, né? Mas eu quero adiantar um pouquinho mais, é porque eu estou falando do primeiro período, mas eu quero chegar no 8º período, onde vocês estão agora, né? E aí eu falo do segundo semestre de 2005, né? Onde eu já tinha passado os 4 anos, né? A nossa luta, e quando eu falo 20 anos de estrada, né, Felipe, a gente começou na estrada mesmo, a gente morava em Teresópolis, né? E a gente estudava em Nova Friburgo, uma cidade vizinha, que dava aí 1h30 de viagem. Porém, 70 quilômetros. Né? Não era só 1h30 de viagem, né? A gente pegava um ônibus fretado e o ônibus ia fazendo aquele famoso catacorno, né? Ia pegando um em cada esquina. A gente ficava rodando na cidade. 4 horas da manhã, frio 4 do horas da manhã. cacete, 2 graus, todo mundo de cobertor, enrolado. Uma friaca danada, assim, muito perrengue, 2 graus, 3 graus, muito frio, a gente lá esperando o busão passar para poder ir para Para aula. nem ter aula, né? Lembra? A gente às vezes chegava em Friburgo 7 da manhã, mas nesse dia específico nossa aula começava 10. Mas a Pois gente tinha é, que ir nesse ônibus, porque era um ônibus que a gente já pagava mensalista, né? Se pois não é. fosse ele, tinha que pagar um outro ônibus E aí, normal. e aí eu lembro, Felipe, que no 8º período a gente tinha uma matéria chamada Tópicos Especiais. Não sei se você conhece essa Vaguinho, matéria. vaguinho. Vaguinha, né? Tópicos Especiais. E aí eram os 2 últimos tempos de quinta-feira. E aí a gente tinha aula de 11h20 a 1 só. Então a gente acordava 4 horas da manhã para pegar o ônibus 4h30, para chegar em Friburgo 7, para só ter aula 11h20. Então, E a aula claro, era o quê? Lembra? Palestra. Ele vale, trazia gente de fora para discutir com é a isso gente. Então, aí. assim, o quórum era baixíssimo. A galera não queria, porque eu vou acordar 4 horas da manhã para chegar lá para ter palestra. Não é palestra, caralho, é networking, porra. É É isso mesmo. relacionamento É com o isso. mercado. É isso mesmo, é isso mesmo. E aí a gente ficava, às vezes, de 7 da manhã até quase que 11 horas no ônibus, ou dormindo, ou estudando. A gente buscava até otimizar o tempo também, né, de fazer já, adiantar a monografia, 8º período, já finalizando a monografia ali. Mas, enfim, 8º período, Trabalhando.
É verdade. Eu dava aula de hidro para os funcionários da faculdade, lembra? Verdade, verdade, verdade. Era muito legal. E aí, pessoal, oitavo período, eu já tinha uma visão sobre, sem saber nada de marketing, sem ter visto nada de marketing dentro da nossa graduação, né? Eu já tinha uma visão do mercado um pouco abrangente. Eu resolvi fazer o meu TCC com o seguinte tema: perspectiva de trabalho para alunos de educação física do primeiro e oitavo período. Só para fazer um recorte, Felipe, que aqui agora voltou, agora a gente tem turmas de licenciatura aqui junto, tá? Normalmente não, né? Mas agora tem aqui também. O Felipe, ele já era, a formação era licenciatura plena, mas o Felipe ele já era totalmente virado para a licenciatura. Então, inclusive, o TCC dele, que era monografia, hoje em dia não é monografia. É. A gente tinha que escrever 80 páginas, 50 páginas. O dele era todo virado, embora fosse da licenciatura, ele fez uma pesquisa geral, né? Não foi só da licenciatura. Né? Foi. Então, aí, o tema era exatamente esse: perspectiva de trabalho para alunos de educação física de primeiro e de oitavo período. O que eu fiz? Eu peguei um questionário, elaborei um questionário com 23 áreas de possível atuação de um profissional de educação física. Tá? E aí, são 23 áreas que lá na época, em 2005, eu via como as principais. Né? Eu peguei, por exemplo, só para citar algumas aqui, né? Eu peguei áreas da licenciatura e do bacharelado. Então, eu peguei áreas de atuação de um profissional de educação física. Escola, educação infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio. Academia, ginástica de academia, aulas coletivas, personal, sala de musculação, trabalho com idoso. Eu peguei outras áreas também, como, por exemplo, treinamento, esporte de alto rendimento, reabilitação cardíaca. Enfim, eu peguei várias áreas, 23 áreas, e eu apliquei esse mesmo questionário. E aí os alunos tinham que responder quais eram os principais interesses deles. Se ele tinha nenhum interesse, razoável interesse, pouco interesse, muito interesse ou principal interesse. Então, agora, você, por exemplo, você iria responder o meu questionário, tá? Tendo como, por exemplo, a área como personal. Em relação a personal, qual é o seu interesse? Nenhum interesse, pouco interesse, razoável interesse, muito interesse ou principal interesse. Então, você iria me responder dentro do personal, ia marcar o xizinho lá. Não só no personal, como nas 23 áreas. E esse mesmo questionário, ele foi aplicado para os alunos de primeiro período e para os alunos de oitavo período. E qual era o meu objetivo dentro dessa pesquisa? Eu fui em todos os campos da Estácio, a gente estudou na Estácio na época, em todos os campos da Estácio do Rio de Janeiro tinha educação física. Né? Então foram, se não me engano, 12 ou 13 campos no estado. Rodei bastante, alguns professores me ajudaram, levaram um questionário quando dava aula em Friburgo, dava aula em Bangu, por exemplo, a pessoa que dava aula em Bangu levava para mim, aplicava, enfim, foi bem interessante. Mas eu quis comparar as expectativas de trabalho dos calouros com os veteranos do oitavo período. O que a graduação, o que esses 4 anos mudou, né, de intenção de mercado de trabalho? Porque, na verdade, desde o primeiro período, eu quis escola, Felipe sabe disso, né? Eu sempre fui voltado para a área escolar, apesar de já ter trabalhado em academia, apesar de já ter trabalhado com esporte de alto rendimento, de personal domiciliar, enfim, mas a minha veia sempre foi da educação, né? E aí eu queria saber, eu queria fazer essa pesquisa, né? Eu queria fazer esse quadro comparativo. E aí eu tive uma grande surpresa, realmente uma grande mudança na perspectiva. Depois eu peguei as respostas, tabulei, fiz gráficos, né? E aí peguei as respostas do primeiro período com as respostas do oitavo período e comparei. E aí as áreas de principal interesse dos alunos de primeiro período era personal. Ginástica de academia, ok? Spinning, na época spinning era uma febre, né? Como talvez hoje o crossfit. Era bem assim. Né? Desatualizado
do spinning, tu era... Então, eu tinha que ter um curso de spinning. Mas, enfim, e aí era personal, aulas coletivas, né? Ginástica especificamente, ginástica localizada em spinning. Primeiro período. Essa era a galera do primeiro período. As respostas, né, como principal interesse no primeiro período, os alunos tinham como principal área de atuação. Isso em 2005. Os alunos tinham como principal área de atuação personal, que continuou, e aí, claro, pela parte financeira, né, concurso público, olha só que interessante, e trabalho com idoso. Por que o idoso? Porque o idoso, ele é um público mais fiel, você consegue fidelizar. Eu vi Felipe falando aí, né? O idoso não está ligado no shape, ele está ligado em você, se você talvez se parece com o netinho dele, né? Então, o idoso, ele te fideliza, cara. E eu tive idosos aí que eu fidelizei até morrer, cara. Até 8 anos trabalhando com personal. O último que eu tive, né, foram 8 anos e, assim, até o final da vida dele, né? E ele fideliza mesmo. E aí, até quando ele estava lá internado no hospital, a esposa dele fazia transferência bancária para mim, pagava, mesmo ele internado no hospital, não podendo prestar o serviço. Tamanha fidelização, né? Assim, é o netinho, né? Eu fazia o papel do netinho, claro, na vista dele, lógico, mas com todo o profissionalismo, com toda a técnica, né? Mas, enfim, só para pegar o gancho da fala do Felipe aí, né? E aí, gente, um quadro comparativo bem diferente, né? O primeiro período voltado mais para a onda, para a febre do momento, para o spinning, para a academia, para o fitness. Esse questionário foi aplicado tanto para a licenciatura quanto para o bacharelado. E já no 8º período, o pessoal já querendo mais uma segurança, uma estabilização financeira, um concurso público, um personal que financeiramente pagava muito bem, o trabalho com idoso, que tem a fidelização, você fideliza o cliente. Então, assim, foi muito bacana ter feito essa pesquisa e ter conhecido o mercado naquela época. E hoje eu pergunto para você, não precisa me responder, nem responder no chat, responde para você. Lá no primeiro período, qual era a tua intenção de trabalho? Qual era a área de atuação que você pensava? A gente está falando, hoje estamos em 2021, lá em 2017, quando você entrou na faculdade, 2018, 2016, você entrou na faculdade por quê? Para quê? Para trabalhar onde? Ou você entrou na faculdade achando que estava num clube? Porque, na época, Felipe, no primeiro período, éramos 72 e formamos 11. E muitos dos 72 iam para a sala de camisetinha, chinelo, óculos escuros aqui na cabeça e achavam que estava num clube. Né? E aí eu volto naquela frase, os competentes se estabelecem. Formamos 72 não encontrou o propósito, não sabia o que estava fazendo ali. Entrou por entrar. Eu até, Felipe, eu falei com ele assim no início, né? Eu estou numa vibe, eu parei de julgar, eu trabalho minha cabeça para não julgar as pessoas. Até trabalhando com essa parada de coaching, você é zero julgamento, é tudo dado. E essa pessoa ela não encontrou o propósito dela. Só que não encontrar o propósito é complicado, porque não justifica você ficar perdendo tempo numa atividade cujo você não quer, não é o teu propósito de vida. Então, assim, principalmente uma atividade formativa. Você entra numa graduação, em teoria, você não precisa escolher marcar na pedra, que é a educação física que eu quero fazer. Hoje eu trabalho muito mais momentos do meu dia com marketing, nada a ver com educação física. Mas é complicado quando você passa 4 anos e você não consegue enxergar o propósito. Essa galera que está aqui, ela já precisa ter batido no peito e falar, pelo menos ter falado assim, não é educação física que eu quero para minha vida. Vou me formar, mas não é. Se isso não está claro na tua cabeça, tem um problema grave aí. E aí, assim, o indivíduo que entra de óculos escuros, cara, nas aulas presenciais eu via muito. A gente era obrigado a usar uniforme, né, na nossa formação. Então, quando vinha alguém diferente, era gritante. Hoje não é, as pessoas entram em sala de aula, então assim, eu vejo um desfile de moda e tá tudo bem, educação física e tal. Mas tem gente que entra de óculos escuros, usando óculos escuros e fica na sala de aula de boné, óculos escuros, dormindo. Eu falei, cara, vai dormir em casa. Não é falta de respeito comigo, é contigo. Por que você está sentado do seu rabo aqui? Por que você não está deitado na sua cama dormindo? E eu dou a nota pro cara. Você quer quanto? Para não vir. Ah, aí ele fica sem ação. Eu falo, não, é verdade, você quer quanto? Você quer 8, 9, 10 para você não aparecer na minha frente? Porque eu não quero você aqui contra a sua vontade, eu quero você aqui querendo aprender alguma coisa. Contra a sua vontade, fica em casa, meu filho. Tô agora o paizão falando, fica em casa, meu filho. Porque, porra, não sou eu que tenho que botar o propósito na cabeça do cara. Eu posso ajudar, mas ele tem que querer. A primeira
primeiro é dele. Então a gente vê uns caras assim, eu não julgo mais não, mas eu falo, amigo, sua opção é, não faça o que você não quer. Vai fazer uma coisa que você quer. Não E quer, não faz, porra. a gente, como professor, a gente não pode querer por ninguém. A gente não Não. pode querer pelo... Não pode. Não pode querer. Mas, enfim, o trabalho, esse trabalho foi muito conceituado, né? O meu orientador mandou esse trabalho para o ENAF. Eu nem sei se tem o ENAF ainda, Não. Encontro Nacional de Atividade Física, era em Foz do Não, Iguaçu. teve um online aí, mas não tô tendo, não. O ENAF era um mega encontro assim, de educação física anual, onde era um congresso muito bacana, onde vários picas das galáxias iam lá se apresentar os trabalhos e tal. E aí meu orientador... Depois eu te conto porque que acabou o ENAF. Tá. Em off. Meu orientador enviou o trabalho para o ENAF, o trabalho foi aceito, aí tem um processo, passa por análise e tal, para ser apresentado no ano seguinte, né? E aí meu trabalho foi selecionado para ser apresentado no ano seguinte, e aí era sempre em janeiro e em julho, era sempre nas férias, eram 2 vezes por ano. E aí o trabalho foi selecionado, e ele me ligou muito feliz, muito orgulhoso, Filipão, teu trabalho foi selecionado, vamos pro ENAF, cara, tu vai palestrar no ENAF e tal. Eu falei, porra, que maneiro, tal, quando que vai ser? Ele, pô, isso aí devia ser, a gente estava em setembro, outubro, pô, dia 12 de janeiro, cara, período de férias, tranquilo, tal. Eu, caraca, não acredito, 12 de janeiro, ele é 12 de janeiro, pô, a gente tá de férias, Marco Aurélio, é o dia do meu casamento, cara. Aí ele tá de sacanagem, porra, igreja marcada, foi contratado, tudo pronto, cara, convite já para ser entregue, não tem como desmarcar, não. Ele jura? Eu falei, juro, dia do meu casamento. Falei, pô, e agora? Eu falei, tenta jogar pro de julho. Ele, não dá, já tá fechado o cronograma e tal. Aí, enfim, tomei a decisão. Qual foi a decisão que eu tomei? Eu dei a decisão na época, eu falei, cara, investe na carreira. Esquece essa porra aí. Porra, André, ela tá ouvindo aí não, né? Tá, não, eu tô na clínica. Investe na carreira, André, porra, carne de pescoço. Aí, pois é, cara, não teve jeito, eu casei. Eu casei e não fui pro ENAF, mas assim, só para fazer um parêntese, né? O trabalho foi muito, muito bem conceituado, né? Muito bacana, fiquei muito feliz. E aí, formei, final de 2005, formei. E aí, olha só que interessante, em dezembro de 2005 eu saio da estatística de universitário e em janeiro eu entro na estatística dos desempregados, né? Apesar de estar estagiando, de estar ali e tal, não tinha carteira assinada, não tinha nada. Assim, passei para contribuir oficialmente para a estatística do desemprego do Brasil em 2006, janeiro de 2006, desempregado. E aí vem aquele pânico, né? Pô, estava noivo, querendo casar, preciso trabalhar, preciso me estabelecer. E aí volto na frase: os competentes se estabelecem. Sabe por quê? Porque em janeiro, no mesmo mês de janeiro, eu estava na estatística do desemprego, não durou nem 10 dias essa estatística, né? Dia 10 de janeiro, exatamente 10 dias, 10 de janeiro eu recebo um telefonema da escola e eu estagiava. A diretora quer conversar com você, a secretária me liga, você pode vir aqui? Na hora, em 15 minutos, eu já estava lá na escola, morava perto da escola, e a diretora me fez uma proposta de trabalho para assumir turmas, e assim, nossa, que felicidade, que alegria. Então, ali eu já saí da estatística do desemprego, né? Em fevereiro, 1º de fevereiro, já ia começar a trabalhar, lecionar tudo que eu queria, escola, educação, turma na época de 4ª série, cara, que legal, super empolgado, feliz, isso 10 de janeiro. Ainda no mês de janeiro, eu não vou lembrar o dia especificamente, mas eu recebi uma proposta para trabalhar na academia e recebi uma proposta para trabalhar no clube Comari, quem conhece aqui na cidade. Deixa agora eu fazer uma intervenção que eu nunca fiz nos outros anos. Pode fazer. Tá? Qual era o teu diferencial, Felipe? O que você considera? Isso Então, agora fora de script aqui. Assim, na verdade, Felipe, naquela época, pensar em diferencial... Não, hoje. Ah, não, hoje? O que você acha que, naquela época, por que você, naquela época, foi chamado? Ah, meu amigo, primeiro pela minha dedicação, cara, pela minha dedicação nesse período de estágio mesmo, de faculdade, de conhecimento, porque assim, cara, eu me formei em dezembro, em janeiro eu já recebi 3 propostas de trabalho, então eu devo isso graças à minha boa imagem, ao meu nome, que já foi construído desde o primeiro período, quando eu estava estagiando, pelos bons relacionamentos que eu tinha,
entendeu? Pela qualidade no atendimento que eu prestava, entendeu? Então, assim, eu acho que o diferencial foram vários aspectos disso, né? Atendimento, a minha imagem, os contatos que eu fiz durante esse período, entendeu? Tanto que, assim, eu me vejo, né, olhando agora naquela época, era um peixinho saindo do aquário, né, e o mercado já me sugando, me querendo, entendeu? Me absorvendo de uma tal maneira que hoje eu fico assim, caramba, que bom, né? Que bom. Essa pergunta não estava no script, eu não interrompia ele, mas por que eu estou falando isso, galera? Felipe também, né? A gente, né, a dinâmica de mercado mudou nesses últimos 2 anos, mas mudou entre aspas também, porque a gente, lendo muito sobre dinâmica de mercado, eu leio muito dinâmica de mercado, muito sobre tendência, porque como a gente faz mentoria para quem está mudando de carreira, para quem está entrando no digital, cara, tem que ler muitos mercados diferentes, que a gente atende muitas pessoas de mercados diferentes. Aí a gente lê muito sobre as habilidades profissionais do futuro, soft skills. Gente, o que o Felipe está falando que é o diferencial dele, que eu nunca perguntei isso para ele, são habilidades de pessoa. É do Felipe pessoa. Que você pode não nascer com isso, mas você desenvolve isso. Por isso que eu falei do autodesenvolvimento líder. Ele precisa se autodesenvolver constantemente. Então, essas habilidades que o Felipe descreveu, que foi o diferencial dele, eu garanto que eu fui da turma dele. A gente não aprendeu essa porra na faculdade com os professores. Pelo contrário, os nossos professores eram muito mais carrascos com a gente do que a gente é hoje com os nossos alunos, né? Então, Verdade. de novo, se você se desenvolve como pessoa, o profissional vem a rebote, vem junto, né? Só que o profissional técnico precisa estar sempre muito bem desenvolvido também, que isso é o que vai sustentar. Desculpa fazer a intervenção, mas é porque eu estou trazendo isso para eles, porque, de novo, os livros hoje mostram a habilidade profissional do futuro são as inteligências emocionais e soft skills. Cara, isso foi desde sempre. Desde Que a sempre. gente não olhava muito para isso. A gente E nunca as tinha. ferramentas Cara, socioemocionais são fundamentais, a gente cara. nunca ouviu falar disso na nossa formação. Em curso nenhum a gente ouvia isso falar. E hoje eles estão ouvindo na véspera de entrar no mercado, né? Enfim, Verdade. vantagens para eles. Mas então, Felipe, aí eu de dezembro para desempregado, em janeiro eu trabalhando de 6 da manhã às 11 na academia, eu abri a academia, né, fazia avaliação, aula coletiva, personal, enfim, era uma loucura. De 6 às 11 na academia, saía da academia para casa correndo, engolia comida, almoçava, 1 hora na escola, de 1 às 5h30 na escola. E aí depois saía da escola às 5h30, 6 horas, ia para o Comari, para o clube, para treinar as categorias de base, né? Trabalhava com futsal. Então era academia, escola e esporte de alto rendimento. Eram três subnichos, né, Felipe? Vamos dizer assim, dentro da... Diga-se de passagem, você sempre, eu lembro, sempre gostou de futebol. A gente, né, fez até aqueles eventos grandões aí de futebol, que eu nunca gostei, mas fui lá na modinha. Mas você sempre gostou de futebol e sempre gostou de escola, né? Então Sempre. não era uma coisa também que te... Caiu do Pô, o nada. cara é um merda, tá jogando nas 11 porque tá desesperado atrás de dinheiro. Não, você gostava de fazer também. Você fazia bem. Gostava, estagiava nas 3 áreas, até para conhecer também a minha vida, o que eu ia gostar, e quando eu me formei, vieram as 3 oportunidades, onde eu estagiava, entendeu? Então, assim, fui efetivado no estágio. Isso foi muito positivo, né? E aí, a gente vai amadurecendo, né, Felipe? Era trabalhando igual um louco, de 6 da manhã às 10 da noite, e aí juntando dinheiro, queria casar, tal, enfim. A gente vai caminhando na nossa vida profissional, pessoal, a gente vai amadurecendo, a gente vai ficando mais seletivo, né? Eu estou falando isso aí em 2016, né? Em 2006. 2006, perdão, 2006. Em 2009, Fica eu já... tranquilo, galera, que ele não vai contar ano a ano, não. Daqui a pouco ele dá um pulo para 2021. Isso. 2009, eu já fiquei mais seletivo e já diminuí minha carga horária na academia. Eu fui ficando só com os personagens, que era o que pagava melhor. Fui ficando só com avaliação, que era onde tinha uma flexibilidade melhor de horário para poder pegar os personagens. Eu larguei a sala de musculação, entendeu? E a gente vai amadurecendo, a gente vai conhecendo, pô, ficar em pé de 6 da manhã às 11 na sala de musculação, que era algo que eu não curtia muito. Até hoje brinco, estava falando com um vizinho lá no prédio ontem, né? Eu faço minha sériezinha de musculação, 30 minutos ali, todo dia, religiosamente, mas não gosto.
Faço porque meu corpo precisa, faz bem para minha saúde. Prefiro muito mais jogar 2 horas de tênis, que é o meu esporte, entendeu? Mas a musculação é importante para o Porra, tênis. desde quando o tênis é teu esporte, cara? Desde 33 anos, cara. Eu sou É tenista. mesmo, é? Nunca soube disso. Tá Pra mim, tu era desafiado. um jogador de futebol medíocre, não tenista. Explique que o medíocre é mediano. Explica para esse pessoal aí, para esses nossos amigos professores. Vocês vão achar Sim, que o que eu tô te medíocre xingando, né? Não tô xingando, amigo. eu realmente era um jogador ali mediano, na média, entendeu? Agora, o Felipe era abaixo da No mediocridade. futebol, com certeza. Futebol, com certeza. No Mas, tênis também, porra. enfim, esse tempo atrás eu tive que dar uma surra no nosso amigo Pablo lá no tênis, Não né? Mas conta. também não Não foi conta. mérito Não nenhum. conta. É. Mas vamos lá, pessoal. Então, em 2009 eu já comecei a diminuir, já fui ficando mais seletivo, já fui aumentando minha carga horária na escola. Né? Em 2010, saí do clube, parei de trabalhar com futsal, porque me desgastava muito. Final de semana era viajando para tudo quanto é canto para jogar com o time. Então, já saí do clube, foquei nas escolas. E aí, em 2012, estou adiantando um pouquinho, em 2012, nas escolas, eu comecei a receber alunos com necessidades especiais, entendeu? Síndrome de Down, né? Paralisia cerebral, cadeirante, autista. Pausa aí, tá? Pausa. Agora é o tema da aula. Tá? A gente está falando, isso tudo é a introdução. O tema da aula é oportunidade no mercado da educação física. Eu vou trazer aqui, você conhece, óbvio, né? Polônio, para falar sobre o mercado internacional. Vou trazer gente para falar de venda e tal, mas contigo eu quero abordar oportunidade e diferenciação. De novo, quando muitas pessoas viriam isso como um problema, como eu já vi, eu dou aula em escola, o Felipe sabe disso. Você dá aula em São Paulo, não, né? Jorge Marques. Então a gente, né, não é da mesma rede. Eu dou aula no colégio, que também tem lá em Teresópolis, e quando eu entrei, eu tinha um monte de aluno especial e eu via como problema. Falei, caraca, como é que eu vou lidar com esse indivíduo, sendo que eu tenho mais 30? E eu não estou preparado para isso. Então, para mim, era um problema. Agora a gente começa a ver. Toda situação ela pode ser encarada como um problema ou como uma oportunidade. Vai, continua. Perfeito. E aí eu vi nesses alunos assim uma identificação instantânea, cara. Eu sabia que a educação física eu podia contribuir de uma forma melhor para o desenvolvimento deles, né? Então, cara, eu resolvi me aprofundar. E aí, em 2012, eu fui fazer uma especialização, uma pós-graduação em psicomotricidade, para eu poder otimizar ali os alunos que estavam comigo, não só os típicos, né, mas especialmente aqueles alunos que tinham alguma deficiência, alguma necessidade. Eu sabia que eu podia mais, né? Eu estava ali focado na educação na época, focado na psicomotricidade, mas ainda tinha os personagens domiciliar, que na época... Mas aí eu começo a ver o seguinte, a diferença, por exemplo, vou usar eu e você, né? A gente tem muita intimidade. A diferença minha para você é que eu não tenho vocação, no caso, meu propósito, ele não é direcionado tanto para reabilitação assim. Essa paciência da evolução, né, às vezes mínima, que eu, como sempre fui muito dinâmico de outras, eu nunca foi meu propósito. Né? Trabalhei com reabilitação cardíaca durante 8 anos, amei, mas assim, eu não ia conseguir enxergar da mesma forma que você, porque a gente tem propósito diferente. Essa é a graça da gente se autoconhecer, e quanto antes a gente se autoconhecer, melhor, porque às vezes a gente não dá murro em ponta de faca. Verdade. Eu poderia, se eu estivesse trabalhando junto com você, talvez a gente pudesse até ter virado sócio. Vamos abrir aqui um... Pô, mas eu não ia estar tão realizado quanto você hoje. Entende a diferença? Perfeito. E aí, na época, eu estava focado nas escolas, estava trabalhando em 3 escolas na época, tinha os personagens em casa ainda, que pagavam muito bem, não podia deixar, até porque já tinha 2 filhos também e tal. E assim, fazia pelo dinheiro mesmo. Não tenho vergonha de dizer isso para vocês. Eu tinha escola na época que me pagava 15, mas eu tinha personal que me pagava 60, cara. Entendeu? Então, assim... Não tinha como ponderar. Claro que eu fui ajustando, fui diminuindo, fui até o último que morreu, tadinho. Morreu, mas que foi algo
natural mesmo, né? E aí, realmente focado nas escolas, as escolas, vendo o meu crescimento profissional dentro da psicomotricidade, uma vocação com esses alunos especiais, as escolas me ofereceram horários na minha grade de horário mesmo, horários individualizados para eu estar com esses alunos. Eu estava com esses alunos durante a aula de educação física com a turma toda, mas, além disso, a escola me pagava um horário extra para eu estar com esses alunos individualmente. Eu tive que fazer um personal de psicomotricidade com esses alunos. E foi maravilhoso, porque eu pude colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi na pós, eu pude ver, testemunhar com os meus próprios olhos a evolução desses alunos. Pode falar, Felipe. Não, aí outra pausa. Tem um livro chamado Outliers. Se você não tem, eu vou te dar um livro desse presente, Felipe. Tá? Outliers são pessoas acima da média. E aí o cara que escreveu, Malcolm Gladwell, ele fala o seguinte, ele pesquisou muitas pessoas fora da curva e, resumindo, ele tem 3 teorias. Uma, a teoria das 10 mil horas. Para você ficar fora da média alguma coisa, você tem 10 mil horas de esforço naquilo ali. 2, que o talento ele é superestimado. O talento em si não resolve. Se você não ele prova que as pessoas muito talentosas para uma área, quando ela não desenvolve ainda mais aquele talento, ela é absorvida pela média. E ele fala da sorte. E o que é sorte? A sorte não é sorte como a gente conhece. A sorte é combinação de fatores. Para um atleta é nascer na época certa, também não ter um outro competidor tão melhor que ele. Enfim, são vários fatores que... Por isso que não dá para comparar quem é melhor. Pelé ou Neymar, Pelé ou Messi. São épocas diferentes, enfim. Então ele fala que a sorte é uma combinação de fatores. Então, nesse caso, você teve sorte, que foi a escola vendo você se desenvolvendo fora, entregando resultado naquele curto espaço de tempo, e a escola te oferece um horário. Essa é a tua sorte. Aí você pega esse horário, remunerado, foda-se, e começa a trabalhar em cima disso. E aí, Felipe, o legal é o seguinte, as crianças foram desenvolvendo, consegui estimular o desenvolvimento psicomotor dessas crianças, e essas crianças têm médicos, essas crianças têm psicólogos, essas crianças têm professores, e eles se comunicam. E um foi falando com o outro, poxa, o Felipe está fazendo um trabalho muito legal, e as famílias vendo essa evolução, e levavam isso para o médico, eu fazia relatório, e o médico lia aquele relatório, psicomotor, tal, o psicólogo lia também, ficava encantado, e aí esses médicos, esses psicólogos, esses professores, Felipe, vem cá, está fazendo um trabalho excelente, cara, mas eu tenho aqui 10 pacientes para te indicar que não são da tua escola, como é que faz? Você tem que abrir um espaço, você tem que procurar expandir. Hoje você só atende os alunos que são seus alunos na escola, mas eu tenho aqui pelo menos uns 10 para te indicar que não são teus alunos na escola. E aí, eles vão ter que se matricular na tua escola para você atendê-los? Abre um espaço, meu querido. E aí, vi uma oportunidade, né? Busquei uma parceria com uma clínica de fisioterapia. Na verdade, era uma clínica de adulto, uma clínica de estética, não tinha nenhum trabalho pediátrico, nada com criança, mas fiz uma sublocação de uma salinha pequenininha, 3x3, entendeu? Uma salinha bem, bem pequenininha, mas eu pude receber essa demanda. Os médicos, os psicólogos começaram a me indicar crianças, pacientes, para eu fazer um trabalho individualizado de psicomotricidade em consultório, um trabalho clínico. Nossa, que legal. E aí a demanda começou a chegar de uma forma absurda para mim, né? Uma demanda das mais diversas. Eu já tinha na escola cego, já tinha surdo, cadeirante, paralisia cerebral, síndrome de Down, autista, mas a demanda começou a aumentar muito. E aí, dentro dessa demanda, o autismo foi algo que chegou assustadoramente para mim, assim, chegou assim muita criança autista. E eu, cara, é um problema? Não, mais uma oportunidade. E aí eu fui dentro da educação física, dentro da psicomotricidade, buscar uma formação em autismo para eu poder otimizar o desenvolvimento desses pacientes que estavam chegando para mim, né? Então, já estamos em 2015, tá? Então eu fui internet pesquisando, eu precisava confeccionar alguns materiais na época para trabalhar a coordenação motora fina dos autistas, né? E aí na internet pesquisando eu descobri um lugar chamado CDI, que é o Centro de Desenvolvimento Infantil, em Recife. E eu vi esse lugar que lá eles confeccionavam materiais, eles ensinavam algumas técnicas para confeccionar, e na época tinha
uma inscrição aberta para uma capacitação. E aí me enviei o meu currículo, era uma análise de currículo, isso foi em agosto, se não me engano, de 2015. Enviei currículo para lá, 15 dias depois recebo uma ligação de lá, dizendo, olha, seu currículo foi aceito, você foi selecionado para essa capacitação em janeiro, vai ser o mês de janeiro inteiro. Falei, caramba, mês de férias, estava com viagem marcada já com a família, tempo de descansar. Sempre janeiro, né? Sempre janeiro. Mas eu já estava casado, no máximo ia perder o aniversário de casamento, não ia perder a esposa, né? E aí, enfim, vamos embora, estou dentro. E aí eu fui lá para Recife em 2016 com o intuito de aprender técnicas, de trabalhar com coordenação motora fina, tal. Enfim, na verdade, gente, eu recebi isso, tá? Mas isso foi 1% do que eu aprendi naquele mês de janeiro de 2016. Na verdade, eu fui apresentado a uma abordagem clínica terapêutica chamada DIR Floor Time. O DIR, só para a gente entender rapidinho. Estou colocando no chat. Essa abordagem, uma abordagem americana, tá? Foi apresentada pela Patrícia Piacentini, uma brasileira, dona desse Centro de Desenvolvimento Infantil. Tá? Ela trabalhou mais de 15 anos nos Estados Unidos, voltou para o Brasil, ela morava em Recife, ela abriu lá em Recife o CDI, que é o Centro de Desenvolvimento Infantil, que é exatamente uma filial do lugar que ela trabalhava na Califórnia. E aí eu fui lá para buscar técnicas de coordenação motora fina e aprendi muito mais. Aprendi, né, fui introduzido no modelo DIR Floor Time. O D significa desenvolvimento, onde o modelo tem os próprios níveis de desenvolvimento. O I, a individualidade da pessoa, somos todos diferentes, temos respostas diferentes, né? Quanto mais os autistas, né? E o R, os relacionamentos. O desenvolvimento se dá pelos relacionamentos, ninguém se desenvolve sozinho. Floor time. Floor time significa tempo de chão. É o tempo que a gente passa no chão com a criança, otimizando o desenvolvimento dela. E aí, gente, foi um divisor de águas na minha vida, né? Porque eu fui apresentado esse modelo, fiquei um mês de janeiro inteiro lá, e foi um período maravilhoso, porque de manhã, eu digo nós, porque éramos uma turma de 18 profissionais, não só de educação física, éramos só 3 de educação física, éramos 18 profissionais de diferentes áreas, tinha psicólogo, tinha pedagogo, tinha fisioterapeuta, tinha musicoterapeuta, tinha terapeuta ocupacional, tinha fonoaudiólogo. Éramos 18 numa turma para essa formação em janeiro, onde de manhã a gente tinha teoria do que era o DIR Floor Time, como era essa abordagem, e à tarde, nós 18 éramos responsáveis por uma colônia de férias, prática mesmo, com 33 crianças autistas, de mais diferentes graus. Pausa. Desde aquele... Pausa. Agora a gente tem o Felipe com diferenciais soft skills, habilidades de relacionamento, habilidades pessoais, né? Então, um ser humano com habilidades diferenciadas, que traduz isso, é carregado para o profissional, Felipe, e agora ele estava desenvolvendo um diferencial técnico, ou seja, ele estava se capacitando num método que no Brasil pouquíssimas pessoas teriam, na cidade dele ninguém teria. Então, olha como é que ele começa a sair, a curva exponencial dele de diferenciação começa a ficar mais agressiva, tá? Exatamente, Felipe, exatamente. E aí, assim, fui buscar, fiquei apaixonado pelo modelo, pela abordagem, pelo DIR Floor Time, e nós 18, de tudo quanto é canto do Brasil, realmente, aqui do estado do Rio, éramos 3, eu daqui de Teresópolis, uma menina de Campos e um menino de Itaperuna, né? Então, assim, a gente acabou criando um elo legal, tal, mas, enfim, algo muito específico, onde nós 18 éramos responsáveis por uma colônia de férias com crianças autistas de mais diferentes graus. E como que eu aprendi sobre o autismo nesse mês de janeiro de 2016? Porque eu tinha desde o Gabrielzinho, 3 anos de idade, com altíssimas habilidades, um vocabulário super funcional, pai e mãe médicos, assim, um menino super dotado mesmo, autista super avançado, com altas habilidades. Mas a gente tinha também o Felipe, meu xará, 11 anos de idade, se a gente deixasse, ele ficava no canto da sala, batendo a cabeça na parede, arrancando o cabelo e comendo. Tamanho grau de severidade. Então, tive um aprendizado fantástico, uma prática sensacional. E aí, voltei para minha cidade, né? Voltei para cá, para Teresópolis, continuei desenvolvendo o trabalho
lá na minha salinha, só que aí abri uma clínica, que é onde eu estou aqui agora, abri uma clínica, uma cidade, uma clínica que não tinha específica de pediatria, uma clínica voltada para o desenvolvimento infantil, e eu fui o primeiro profissional a ser chamado para trabalhar nessa clínica. A dona, que é uma fisioterapeuta, quando decidiu montar esse espaço, me ligou. Falou, olha, não conheço o seu trabalho, não te conheço pessoalmente, quero marcar uma conversa com você, porque recebi ótimas referências suas. E aí a gente marcou uma reunião, ela me explicou o projeto, me encantei, era um trabalho diferenciado do que eu já fazia lá, porque lá na minha salinha era eu, numa salinha, né, 3x3, 9 metros quadrados, otimizando o desenvolvimento daquela criança individualmente. Mas eu sentia que eu podia mais se eu tivesse do meu lado uma fonoaudióloga, uma psicóloga, um terapeuta ocupacional, né? Então, até adiantando um pouquinho, hoje eu sou um dos gestores dessa equipe. Mas na época, lá em 2017, eu fui chamado para iniciar o mesmo trabalho que eu fazia lá, fazer aqui, né? Estou falando aqui porque eu estou aqui na clínica agora, então eu saí da minha salinha, fechei a minha salinha, vim para essa clínica maior, não é isso? E aí busquei também me aprofundar ainda mais dentro do autismo, fiz uma pós-graduação em autismo, né? Junto dessa pós-graduação em autismo, eu entrei de cabeça nesse modelo de Floortime, fui buscar a certificação internacional, como é o modelo americano, né? Eu fui buscar a certificação internacional com a instituição americana, o ICDL, né? Então foram 3 anos aí estudando, né? Graças a Deus de forma online, né? Não tive a oportunidade de ir lá ainda, quero muito conhecer o ICDL, mas estudando, né? 3 anos estudando, a professora americana, a professora brasileira, assim, uma bagagem fantástica nesses 3 anos de aprendizado, né? E aí, o trabalho sendo desenvolvido. Quanto mais eu estudava, quanto mais eu aprendia, mais eu conseguia otimizar o desenvolvimento das crianças, né? E aí, em 2019, algo muito legal, né? Algo muito legal aconteceu na minha vida, assim, algo muito, muito fantástico, né? Eu enviei um artigo, escrevi um artigo sobre um estudo de caso que eu desenvolvi sobre um paciente aqui da clínica, e eu enviei esse artigo para o Congresso Internacional de Psicomotricidade, que aconteceu em 2019, aconteceu até no Rio de Janeiro. E eu enviei esse artigo, e eram 72 artigos, e 15 artigos seriam selecionados para serem apresentados nesse congresso. E, para minha surpresa, o meu artigo ficou entre os 15, né? E aí recebi nosso e-mail, e eu pulava da mais de 2 metros de altura, para comemorar que lá em 2006 eu não pude ir no ENAF, né, para apresentar a minha monografia, mas eu, em 2019, teria a oportunidade de ir no congresso para poder palestrar, enfim, apresentar o meu trabalho. E aí foi muito bacana, porque eu fui lá nesse congresso, apresentei o meu artigo, apresentei o trabalho, fui muito bem comentado, né? E para minha surpresa, eu fui premiado, né? Fiquei entre os 3 primeiros, recebi uma placa, uma homenagem maneiríssima. E, gente, Congresso Internacional, cara, eu vi toda a Fonseca lá nesse congresso, psicomodricista de Portugal, tinha gente do Uruguai, psicomodricista da Argentina, África do Sul, cara, um congresso sensacional. E eu fui premiado nesse congresso, os caras lá me vendo. E, assim, foi a coroação de um trabalho que ainda tem muita estrada, tem muito chão pela frente, né? E hoje, falando de hoje, o meu trabalho, a minha formação dentro do modelo Floortime, ela se desenvolveu até porque o autismo ele não se dá especificamente para criança, mas a gente cuida da família. Quando vem a criança aqui para mim, eu não cuido só da criança como eu fazia na minha salinha lá atrás, né? Hoje eu cuido da família. A minha formação dentro do Floortime ainda foi se afunilando. Então vamos lá, ó, educação física. Olha como o funil vai ficando estreito. Educação física, psicomotricidade, autismo, Dear Floortime, e dentro do Dear Floortime, hoje o meu trabalho está voltado para as famílias, né? Hoje eu tenho a minha 4ª e a minha 5ª-feira à tarde, onde eu só faço o coaching familiar mesmo, dentro do Dear Floortime, com capacitação, com supervisão. Enfim, hoje eu atuo na clínica, né, 2021, ainda assim atendendo as crianças, trabalho em escola ainda, que é o meu primeiro amor, mas só estou 2 manhãs na escola, mas não consigo largar, não consigo sair da escola, porque a escola é realmente o meu primeiro amor, sou apaixonado pela educação, mas eu estou todos os outros turnos na clínica, né, seja atendendo as crianças ou atendendo as famílias. E aí eu quero voltar, até falando financeiramente mesmo, sabe, Felipe? Eu quero voltar lá 20 anos atrás, enquanto estagiário, que eu ganhava R$3 a hora,
tá? Hoje o valor do meu atendimento aqui na clínica é R$ 200, 40 minutos. Se a gente for pensar numa hora... Ou seja, olha a valorização proporcional, né? Tudo bem que temos 20 anos, né? Pois é, Porém, cara, pois é. isso é um trabalho de longo prazo. O sucesso ele não é de curto prazo. Se a gente for pensar aí em termos de uma hora, né? Uma hora, R$ 300 uma hora, né? Para quem ganhava R$ 3 como estagiário no primeiro período, tudo bem que são 20 anos, com toda a valorização da moeda, mas tem muito investimento. Só para vocês terem uma ideia, cara, esse investimento que eu fiz dentro da minha formação no modelo de Irport Time, cara, se eu fosse, nunca parei para somar, porque o investimento em dólar, tal, enfim, mas se eu for parar para somar, cara, chega perto de 40 mil essa minha formação dentro do modelo de Irport Time, essa certificação internacional. Então, assim, hoje eu estou colhendo os frutos, né? Hoje, por exemplo, eu estou aqui numa salinha na clínica, né? E eu supervisiono hoje outros profissionais que estão, entre aspas, trabalhando sobre a minha supervisão e ganhando dinheiro para mim, entendeu? Hoje eu estou na minha salinha, confortável, né? Fazendo esse bate-papo com vocês, mas sou responsável por alguns profissionais da clínica que estão sob minha supervisão, estão trabalhando como se fosse uma pirâmide, né? Vamos dizer assim, trabalhando para mim. Mas é fazer a hora trabalhar a seu favor, né? É isso mesmo, cara, isso mesmo. Tem um comentário aqui, ó, a Tailane, que falou que recebia R$3,50 até o ano passado de estágio. Tailane, isso vai servir para forjar uma profissional com vontade de sair dessa situação. Tá? Usa isso a seu favor. Não deixe isso te abater, não. Usa a seu favor. Pois é. E aí, Tailane, eu quero dizer para você o seguinte. Eu comecei com uma frase dizendo que os competentes se estabelecem, né? Eu e o Felipe falou desse livro que ele vai me dar, que eu estou aguardando. Depois vou passar meu endereço, tá, Felipe? Quero receber isso em casa. Vou mandar mesmo. Para pagar as horas que você... Quanto é a tua hora de atendimento? 300. Porra, você já fez isso aqui para mim umas 6 vezes, sei lá quantas vezes? Vale a pena mandar o livro pela Amazon. Felipe, se tem algo que eu gosto de fazer com prazer é compartilhar um pouquinho daquilo que eu acredito como verdade, cara. Não fala que você faria de graça, não, que senão você está fudido. Eu nunca falo que eu faria nada de graça. Não, para você... Embora tenha várias coisas que eu faço de graça. Eu faço, para você eu faço, entendeu? Mas, enfim, gente, eu quero voltar para essa Tailane, né? Ela disse que recebe R$3,50, até recebia até ano passado, né? Tailane, os competentes se estabelecem, né? Eu não pensava há 20 anos atrás, ganhando R$3, que eu ganharia 320 anos na frente, né? Foi algo acontecendo naturalmente. Então, assim, não faz pensando em dinheiro, porque antes de eu entrar na faculdade, eu ouvi de um amigo do meu pai, época de final de ensino médio, o que você vai fazer, garoto, quando você sair da escola? Eu quero educação física. Tem certeza? É o que você gosta? Você sabe que financeiramente não vai te dar muita coisa. Eu falei, não, sei disso. Mas então, beleza, se é isso que você quer, vai firme, vai fundo, porque... E aí ficou gravado na minha cabeça, sabe, Felipe? E colegas professores. Ele disse, todos nós, um dia, estaremos mal em nossa profissão. Todos nós. Vai chegar esse dia, cara, a gente não vai estar bem, a gente não vai estar motivado. Só que aí, se você faz o que você não gosta, você vai ter muito mais dificuldade de fazer a engrenagem girar e sair dessa situação. Esse é o motivo de quebra. Aí, se você está mal numa coisa que você não gosta, é a quebra. Pois é, mas agora se você faz aquilo que você gosta realmente com prazer, cara, você vai ter motivação, porque aquilo vai ser prazeroso para você, por mais que você esteja mal. E aí, amiga Tailane, né, professora? O que eu falo para você? Outra frase que eu ouvi no primeiro dia de aula, do nosso amigo Cadu. Durante a faculdade toda, ele dizendo para gente, você pode tirar nota 5. Você tira 5, na época era PR1, 5 na PR2, e aí você ganha o direito de ir para a final. Você vai para a prova final e tira 5, você passa. Né? E você pode ser 5 em todas as matérias durante os 4 anos que você tiver na graduação. E aí você vai ser um aluno 5. Você sendo aluno 5, você vai receber o seu diploma, você vai se formar. Só que você sendo aluno 5, você vai ser um profissional 5. E você vai receber um emprego 5, que vai te dar um salário 5, que vai te dar uma condição, um padrão de vida 5, um carro 5, uma casa 5. E aí eu não sei, eu falo para todos vocês, hoje eu não sei qual é o seu CR, hoje não sei nem se chama CR, né? O seu coeficiente de rendimento, as tuas médias globais, eu não sei qual é a tua média global. Eu, na minha época, meu CR foi
8,79. Não foi um CR maravilhoso. Com certeza o do Felipe foi maior do que o meu. O Felipe com certeza foi mais do que 9. Mas o meu foi 8,8, que é um bom CR, né? E eu hoje me considero um profissional muito maior do que o meu CR, tá? Eu falo que o CR hoje, né, a analogia com o CR, não é o teu coeficiente de rendimento, está expresso em nota. Mas o CR ele é muito mais do que assim, eu de fato nunca contratei ninguém pelo CR, Felipe nunca foi contratado pelo CR, nunca fui contratado pelo CR, mas o CR ele é emblemático no sentido de o quanto eu me esforcei, né? Não é só a nota para mim é um mero detalhe, mas o CR, se ele pudesse expressar assim, o quanto você botou de esforço nessa parada, para adquirir quanto você quis. Por mais que o seu CR seja baixo, mas se tivesse uma outra forma de avaliar, porque não tem, né? É verdade. É isso, o CR expressa isso. Tá? Verdade, verdade. E hoje, Felipe, assim, é aquilo que você disse, né? Sucesso sem felicidade é fracasso. Total. Então, sucesso sem felicidade. Anotei isso, está aqui no rodapé da nossa última aula, no ano passado. Né? Sucesso sem felicidade é fracasso. Várias pessoas usam essa frase aí, vários famosos usam essa frase. Bill Gates usou essa frase. E aí eu volto lá naquela frase lá atrás que eu comecei esse nosso bate-papo. As competências se estabelecem. E aí, uma série. O Felipe falou da sorte, né? Voltando a falar sobre o livro. O Felipe falou da sorte. E aí eu vejo alguns fatores ligados a isso. Porque, assim, na verdade, você, para se estabelecer, você tem que ter alguns fatores, assim, que eu acho fundamentais, tá? Primeiro, você tem que ter o famoso QI, aquele quem indica. Sim, né? E aí você tendo aquele network, você tendo aquela pessoa que vai te indicar, como eu tive lá atrás, quando eu fui trabalhar na escola, quando eu fui trabalhar na academia, quando eu fui trabalhar na clínica, né? Enfim, os médicos que me indicaram, talvez para estar onde eu estou hoje, né? Você tem que ter o QI, você tem que ter aquele que indica. Só que além o concurso público tem QI, gente. Porra, vamos jogar real? Concurso público tem QI. A boa parte dos, não todos, mas o concurso público ele tem QI. Concurso público para professor do FRJ, tu acha que não tem QI? Eu conheço vários que entraram por QI. Tá? Então, segue o baile. E aí, além do QI... E você só indica quem você conhece, confia, sabe como que trabalha, sabe da competência. Pois é. E aí, além do QI, você tem que ter oportunidade, porque também não adianta ter o QI, ter aquela pessoa que te indica, mas não tem a vaga. Né? E aí vem a questão da sorte também, né, Felipe? Que a gente estava falando. E aí, galera, além do QI, além da vaga, tu pode até entrar, porque tem o QI e tem a vaga, mas tu tem que ser bom, tu tem que ser competente, sabe por quê? Porque senão tu não fica, tu entra naquela estatística aí dos 70%, Felipe. Você estava apresentando, eu fiz um print da tela, dos 69%. Não, eu fiz o print daquele gráficozinho, dos 69%, que se tu não for bom, meu amigo, vai te trocar pelos relacionamentos, pelo atendimento, que vai ter alguém que vai fazer melhor, entendeu? Então tem que ter o QI, tem que ter a vaga, tem que ter oportunidade, mas tu tem que ser bom, tu tem que buscar excelência o tempo todo. Por isso que não dá para parar de estudar, não dá para parar de estudar, você tem que continuar. E uma frase que é minha, eu uso muito, tá? Eu digo isso para os profissionais aqui da clínica, cujo qual eu supervisiono. Quem valoriza e respeita o seu público precisa se atualizar e se aperfeiçoar sempre. Vou repetir. Quem valoriza e respeita o seu público precisa se atualizar e se aperfeiçoar sempre. A gente nunca vai chegar na excelência. A gente tem que sempre buscar a excelência, porque a gente sempre vai ter algo a mais para aprender. Não é isso? Perfeito. Filipão, queria deixar esse tempinho final aí. Queria abrir esse tempinho final aí para perguntas. Deixa eu já ler um comentário aqui e vamos deixar a galera começar a te perguntar. Acho que foi um exemplo, o Felipe, eu trago pessoas, de novo, eu indico pessoas que eu conheço, confio, procuro trazer o máximo de pessoas relacionadas ao mercado da educação física para conversar com a gente. A primeira vez que eu fiz os convites para profissionais de fora, que eu acho que enriquece muito, não era sempre no presencial, então a pessoa ia até a faculdade, então eu não chamava a gente que estava muito longe por questões de logística, até porque os professores que estão aqui, as pessoas, os profissionais que estão aqui, eles não recebem, no 0800 no amor, então por isso que a gente aciona os amigos. Né? Ou ganhar um livro. Ou vai ganhar um livro.
A gente aciona os amigos. Vou te mandar o meu que está autografado, sacanagem. Rapaz, Mão de vaca. Não, já estou com o site da Amazon aberto aqui. É só você falar o endereço que eu já vou. Amanhã esse livro está na tua casa. E então, assim, é importante a gente ouvir dessas pessoas, porque quando está próximo das. Às vezes, quando está muito distante da gente, por exemplo, eu estou com um projeto agora, não sei se você chegou a ver, Felipe, é o Comporte-se, é para falar de comportamento. Tem E acompanhado aí alguma coisa? eu estou pegando pessoas que são meros mortais, assim, porque aí eu até tenho acesso a algumas pessoas muito famosas, mas, cara, não adianta chamar um cara muito famoso de produtividade, porque alguém vai olhar e falar assim, ah, mas é o cara está muito distante de mim. Falar de... Então, assim, são pessoas de próximas, que você fala assim, pô, se ele conseguiu, eu também consigo, não fode, pô. Ele é que nem eu. Então, e quando eu trago alguém da educação física, também facilita muito. Então, o Felipe veio para falar de... A primeira a gente vai falar de mercado, mas, assim, é sobre diferenciação e oportunidade. Então, se a gente tiver como, né, dúvidas sobre qualquer coisa, tudo bem, mas diferenciação e oportunidade, porque eu vejo muito isso. Você se diferenciou numa cidade que é pequena, mas tem uma concorrência, porra. E ser diferente é igual em qualquer lugar. Com muito concorrente ou pouco. É você pensar fora da caixinha. Foi o que você fez. Você criou, você viu uma oportunidade, aproveitou e foi criando condição de se diferenciar dentro disso. E aí tem até um comentário aqui, ó, da Alexia. Eu sempre quis, né, ser professor, mas como eu faço bacharelado, justamente por questões financeiras, em relação ao estágio, tenho medo de não me adaptar por não ter vivido ainda na escola. Mas assim que acabar o bacharel, eu vou fazer a licenciatura, né? O Felipe sabe que é dividido e tal. E já leu muito sobre psicomotricidade. Quer comentar o comentário dela, Felipe? Olha só, eu nunca pensei em fazer psicomotricidade ainda na minha graduação. E aí foi até um bate-papo que a gente teve na turma passada, do semestre passado. Eu fui fazer psicomotricidade, a minha especialização, 7 anos depois que eu me formei. Eu fui atuar na escola, e aí até a gente conversou sobre isso, né, Felipe? O Felipe não, o Felipe já emendou a graduação na especialização. Ele já foi, já cabeça no mestrado. Eu não. Não tem certo e errado. Não que ele agiu certo, eu agi errado. Enfim, cada um responde por aquilo que está dentro do seu coração. Eu senti a necessidade de conhecer o mercado. E aí, Papai do Céu foi me mostrando o caminho, foram chegando essas crianças especiais para mim. Talvez, assim que eu saísse da faculdade, eu fizesse uma pós, eu faria spinning. Não sei, não sei nem se tem aulas coletivas, ginástica, enfim, eu faria alguma coisa nesse sentido, que não seria proveitoso para mim. Então, eu fiquei 7 anos trabalhando na escola, fui sendo mais seletivo, saí da academia, saí do clube, eu fui focando na escola. Então, as coisas foram acontecendo naturalmente. Eu não pensei em fazer psicomotricidade do nada, né? Eu digo que eu fui escolhido pela psicomotricidade, assim como eu fui escolhido pelo autismo também, entendeu? E as coisas vão acontecendo de forma natural, né? Não Claro, tem tarde, não existe isso, é muito tarde. Só é tarde quando assim, você tem um pré-requisito, tá? Vou fazer um concurso, a idade é até 40, você tem 41, já era, aí é muito tarde. Mas fora isso, não tem muito tarde para você mudar de carreira, mudar de profissão, mudar do que você faz, mudar de caminho, mudar de opinião. Pô, mudar de opinião é uma coisa, cara, excelente, assim. Então, não tem essa de ser muito tarde. Precisamos quebrar esses paradigmas, né, Felipe? A gente precisa quebrar esses paradigmas. Então, desculpa, como é que é o nome Alexia. Alexia, né? Alexia, então, assim, se você realmente tem esse desejo, cara, eu te incentivo, entendeu? Busca vivenciar, busca essa oportunidade de querer estar numa escola, de querer, de repente, ter um pouquinho mais de conhecimento, sabe? De repente, me segue. Você estava aí, é isso, faz contato com professores, segue o Felipe. Cara, eu posso te encaminhar algum material, entendeu? Pra você dar uma lida, algum cursinho introdutório de psicomotricidade para você de repente fazer, ver se vai se identificar. A gente vive na época do conhecimento, mas as pessoas nunca foram tão rasas. A gente vive na época do exercício físico, mas nunca fomos tão sedentários. Então, assim, existem vários paradoxos nessa história aí. O Felipe, não sei se você estava aí na hora que... Deixa eu ver quem foi que colocou aqui no chat. Que foi Eduarda, que a gente da licenciatura, né, nem oportunidade de estágio tem, aí fica muito difícil na hora de conseguir emprego. Realmente, eu falei, estava na hora que eu li isso, realmente, é um campo de trabalho um pouco mais restrito, mas também
a relação candidato-vaga também é menor. A gente tem menos professores de educação física procurando trabalhar nesse segmento do que no outro segmento do fitness. Entretanto, professores bons, pessoas boas, estão em falta em todos os lugares. Então, se você tem esse network, conversa com pessoas, eu sei que você é boa, está interessado, essa vaga ela vai aparecer, fatalmente ela vai aparecer. Não imediatamente, não é nunca no nosso tempo, mas ela vai aparecer. Então, se relacione com pessoas. A gente, ela falando sobre que já leu muito sobre psicomotricidade, a gente teve essa matéria, né? Mas, como toda faculdade, matéria é uma coisa muito introdutória. É assim, ó, existe isso, galera. Quer mais? Se vira. É assim que sempre foi, sempre vai ser. Né? O se vira é por nossa conta. Vai fazer uma pós, vai vivenciar o modelo. É isso mesmo. É isso mesmo, exatamente. Correr atrás, fazer por onde, né? Nada cai do céu, não. Muito esforço, muito sacrifício. Então, Eduardo, ela está te agradecendo aqui, mas deixa eu botar o teu Instagram para a galera já seguir, quem tiver interesse, né? O Felipe não é muito ativo na rede social, não, mas se mandar inbox, ele responde, porque ele, a mim ele responde. Você vai responder vocês também. É Felipe Rezende _ Silva, não é isso? Felipe Rezende com Z _ Silva. E adicionem lá, na medida do possível, eu vou respondendo os directs, respondo as mensagens, e é um prazer ter essa troca. Recebi essa semana uma mensagem muito legal, sabe, Felipe? Até postei no Instagram de uma pessoa que estava lá no congresso, participou da minha apresentação, gostou, depois imprimiu o artigo para ler em casa, e me dando parabéns, enfim, acho muito legal. Depois até prolonguei a conversa com ela, estou dando uma orientação também para ela, fazendo uma supervisão com ela, e fica o canal aberto aí, de repente, se alguém que legal, cara, às vezes assim, a gente, né, você postou isso, e a aula passada eu falei sobre as habilidades de um líder, né? Características do líder, tal, não sei o quê. Ainda não falei a fundo dos tipos de liderança, mas falei sobre a liderança pelo exemplo. Como o professor ele precisa ser, além de inspirar, ele precisa ser aspiracional. Você tem que olhar para o professor, né? Falar, caraca, não é que eu quero ser como ele, mas olha como o exemplo que ele dá, como eu posso aproveitar, né? E às vezes a gente, professor, né, a gente não tem noção de como a gente interfere na vida das pessoas, mesmo às vezes as pessoas falando. Eu lembro de uma vez que eu não lembro o que era, eu estava corrigindo trabalho para caralho no final do período. Enfim, aquela vida de professor que, cara, é muito fora do palco, né? Muito bastidor. E aí eu postei alguma parada. Eu podia estar na praia, mas tô aqui. E, porra, aí eu lembro o que era aluno que tinha feito plágio de trabalho. E eu puto, tendo que corrigir aquilo no fim de semana de sol. E aí eu postei um desabafo assim. Aí uma ex-aluna mandou também assim: cara, professor, não desiste, porque assim, embora às vezes a gente não fale, vocês, professores, são exemplos para muitas pessoas. Tem muita gente que se sustenta no exemplo de vocês. E às vezes a pessoa mesmo não fala, mas se sustenta no exemplo. Então, cara, aquilo, né, eu já pensava sobre isso, mas, de novo, cai a ficha de, cara, como é importante nós, como professores, e todo mundo aqui é professor, entender que, cara, a gente é exemplo, por mais que as pessoas não falem, mas quando a pessoa fala, é melhor, porque a gente ajuda ainda mais, a gente entrega ainda mais, né, cara? Motiva a gente a fazer mais. Verdade, assim, a gente é formador de opinião, cara, e aí eu digo para os meus alunos de 9º ano na escola, sabe? Hoje eu trabalho com Fundamental 2, 8º e 9º ano, adolescente, né? E adoro trabalhar com adolescente, né? E aí eu digo para eles, né? Eu não quero ser lembrado lá na frente, por vocês, como aquele professor que ensinava o saque no vôlei, como aquele professor que ensinava regras de handball. Não, eu quero ser lembrado como aquele professor que fez a diferença. Então, assim, hoje, dentro da educação física, na escola, eu trabalho muitas habilidades, as ferramentas socioemocionais, sabe? Converso muito sobre isso com eles, né? Eu fiz um curso na escolar, de educação física escolar, dentro dessas ferramentas socioemocionais que me ajudam bastante. Eu falo muito isso com os alunos. Eu quero ser lembrado por aquele professor que marcou, né? Que marcou positivamente. Assim como a gente tem, o Felipe sabe disso, né? A gente tem aqueles alunos que nos marcam, né? Numa turma de 30, a gente talvez vai ter 2, 3 que vão marcar e a gente não vai esquecer nunca mais daquele aluno. A gente vai ver aquele aluno 20 anos depois e vai lembrar o nome e o sobrenome dele, né?
Mas a gente tem aqueles seja marca boa ou marca ruim. Pois é. Agora, você falou uma coisa, o aluno marca é brand, o nome, a tradução de marca para o inglês é brand. Por isso que eu falei, você precisa ter um brand, uma marca, todo mundo tem, seja ela boa ou ruim. A gente estava falando sobre isso antes de entrar, né? É isso. E aí, cara, eu quero ser aquele professor que vai deixar uma boa marca no coração daquele aluno lá na frente, que ele olhe para mim lá na frente, ele já com o filho, e eu velhinho, que ele olhe para mim, né? Pô, ele fez a diferença para mim. Eu acho que é isso, a gente tem que, como propósito, sabe, Felipe, a gente tem que buscar fazer a diferença. A gente que trabalha com o outro, né? Eu não trabalho num banco com uma caneta na mão e com um número ou digitando. Eu trabalho com o outro, eu trabalho com um ser humano, cara. Então a gente tem que buscar fazer a diferença, a gente tem que buscar a excelência, a gente tem que buscar dar o nosso melhor para aquele que está ali com a gente. Não é isso? Gente, se tiver alguém querendo falar, perguntar, eu falo demais. Vamos lá, Filipão. A gente até 10 horas. Meu legado aqui, a Ana colocou, meu legado é fazer a diferença na vida de cada pessoa que passa por mim. Diferença positiva ou negativa? Claro que é positiva. Seja mais específico. Não, eles estão aprendendo a escrever missão. E missão tem que ser clara e específica. Né? Botou assim, para mim não está claro e específico. Agora ela está ajustando ali, positivo. Como? Agora continua. Como? Fazer diferença como? Positiva como? A gente precisa, né, direcionar. Mas é isso, quanto mais eu falo, mais eu internalizo, mais eu faço um reforço positivo. Falar, escrever o que eu quero fazer é uma ferramenta, né, de neuromarketing que reforça o teu comportamento. Pessoal, perguntas para o Felipe, senão eu só que vou fazer. Tá acabando, tá acabando. Vou liberar ele 10 horas, que eu prometi ele que ia liberar, né? 10 horas. Porque R$300 a hora tá caro pra caceta. Esperar o povo mandar aí. Enquanto o povo não manda, eu vou fazer. Mandaram aqui. Ó. Meu TCC de licenciatura foi a contribuição da educação física para a alfabetização. Adorei o tema, tenho livros de Piaget e tal, e etc. Né? E aí, contribuição da educação física para a alfabetização. A gente fala, né? A atividade, o exercício físico, ele melhora cognitivamente. Como? Melhora como? A gente tem que deixar claro isso na escola para os outros professores. Como? Não é falar que melhora como? Cara, a neurociência tá aí, né, cara? Assim, a gente, antes da gente fazer, antes do aluno fazer a letra cursiva, né, na motricidade fina, ele precisa vivenciar isso com o corpo, andando, por exemplo, numa brincadeira em cima de um meio-fio, em cima de uma linha reta, buscando o equilíbrio, depois fazendo curva, né? Ele tem que fazer curva com curva, ele tem que fazer o caracol primeiro, para depois fazer a motricidade fina. Quando ele faz o caracol primeiro, ele está estimulando novas sinapses, né? Novas conexões. Então, assim, isso vai influenciar lá no processo de alfabetização, para fazer a letra cursiva. Bacana, maravilhoso, adoro isso, adoro estudar. Anteontem eu estava vendo uma aula sobre neurociência que falava disso, é maravilhoso. Teve uma pergunta aqui da Ana. Na pandemia, como é que foi para você trabalhar, né, lidar com a forma como você trabalha? Uma grande oportunidade. É porque eu estava... Desculpa, gente. Desculpa, não me entendam mal, mas foi algo que eu estava precisando para virar a chave. Por quê? Porque trabalhando o tempo todo com as crianças, tá? Atendendo o tempo todo as crianças, eu tinha um desgaste físico muito grande, né, com os meus autistas. E aí, quando vem a pandemia, eu tenho aquela criança que não tolera o celular, perdão, que não dá conta de ficar ali 30, 40 minutos numa videochamada, eu pude, dentro do Floor Time, e é algo que veio antes da pandemia, né? O Floor Time me deu essa oportunidade, essa certificação de fazer o treinamento com os pais, o coaching com os pais dentro do autismo. Então, na pandemia, eu deixei de atender algumas crianças e passei a atender os pais, a família. E vem uma grande oportunidade. Por quê? Porque no autismo, o atendimento ele tem que ser centrado na família. Não adianta a criança vir para mim, para a clínica, 1, 2, 3 vezes por semana, mas e o restante do dia? E as outras 23 horas que a criança vai passar em casa, na escola? Então, a criança precisa ser treinada por essa família, né? A criança precisa ter uma rotina terapêutica no seu dia a dia, em casa. E é aí que entra a pandemia com essa minha consultoria, com essas minhas supervisões, com o meu coaching com as famílias. Eu ensinando, né, eu montando aí uma organização
né, diária, para que o tratamento da criança continue no seu dia a dia. Não basta trazer a criança só para mim, só para a fono, só para a psicóloga. Tem que ter intensidade. A intensidade vai se dar na rotina, no dia a dia da criança. Então, na pandemia, o meu trabalho está sendo voltado para as famílias e hoje, mesmo com a pandemia, eu estou diminuindo os meus horários de atendimento às crianças presencialmente e focando os meus horários de atendimento de forma online às famílias. Então, hoje eu até atendo famílias de fora da minha cidade, fora do estado, fora do país, inclusive. A pandemia foi uma oportunidade de quebrar uma barreira geográfica e escala, que é o desafio do empreendedor. Chega uma hora que, se você trabalha por hora, você para de ganhar dinheiro em algum momento. Pois é. Quando você cria escala, acabou. Hoje a pandemia me deu essa oportunidade de supervisionar de forma online alguns outros terapeutas, entendeu, que estão trabalhando para mim. Vamos dizer assim, entre parênteses, né? Não somos funcionários, mas ganham dinheiro para mim. Entendeu? Você comentou uma coisa de intensidade. Hoje vai ter uma live na TP, que é o projeto que eu tenho com uma coordenadora do curso deles aqui e uma outra professora, e a gente vai discutir volume e intensidade. Você falou aí intensidade. Intensidade no floor time ou no teu atendimento. Diferencia para mim volume de intensidade no teu negócio. Consegue? Vamos lá. A criança até 4, 5 anos atrás, ela tinha um tratamento tradicional no autismo, né? Onde ela vinha para a clínica e fazia, por semana, 2 sessões de psicomotricidade, 3 sessões de fono, 2 sessões de pedagogia, 2 sessões e 3 sessões de terapia ocupacional. Então, ela tinha 10 sessões semanais. Numa semana. Mais de uma por dia. Isso. Normalmente 2 ou 3 por dia. E aí... Caraca, olha isso. Como é que a família precisa estar envolvida, né? Porque a dinâmica da família são 2, 3 horas dedicadas fora de casa para essa criança, né? Então, na verdade, Felipe, olha só. Você imagina 3 terapias de 40 minutos por dia, dão 2 horas, tá? Então, a família vinha aqui de segunda a sexta e ela vinha de 8 às 10 da manhã fazer 3 terapias. De segunda a sexta, eram 10 terapias por semana. Nossa. Eram 10 horas por semana que a família estava fora de casa, tá? Trazendo a criança para a clínica. Porém, os estudos, né, mais recentes, estudos de 2009, 2020, dizem que isso aí é média intensidade. A criança precisa de uma alta intensidade. O que é alta intensidade? Intervenção precoce no autismo, tá? Crianças de 2 a 5 anos, tá? De 15 a 20 horas. A criança precisa de 15 a 20 horas de intervenção. E não tem como, e essas 15, 20 horas não tem que ser na clínica, tá? Então, no máximo 10 horas na clínica e as outras 10 horas em casa. E quem vai aplicar esses estímulos em casa? Os pais. Entendeu? Então, hoje o meu treinamento, hoje o meu coaching se dá em ensinar os pais a levar essas crianças em casa a alta intensidade. Pode ser o pai, pode ser um outro terapeuta, pode ser um mediador, pode ser um assistente terapêutico, mas o meu trabalho hoje é focado com os pais. Entendeu? Entendi. Mas eu posso chamar de alto volume também, né? Alto volume de estímulo. Não, então, aí, voltando, rapidinho, desculpa, só para fazer o quadro comparativo. O volume, se você pensar em volume, 10 horas semanais na clínica, ele era um volume relativamente grande, tá? Mas era um volume fragmentado. A criança vinha para a fono, ia lá, trabalhava na fono. E aí... Entendi. Era algo quebrado. Tá, aí depois entendi. A criança vinha e trabalhava comigo. Aí depois a criança ia para a psicóloga fazia as atuações específicas. Em casa, não. É um trabalho de alta intensidade. Não que a criança vai ficar ali 2 horas direto com o pai, mas, de repente, durante a tarde, a família vai ter 6 momentos de 20 minutos com o filho de alta intensidade. Aí eu vou propor aquela atividade específica de 20 minutos para a criança ter com o pai naquele momento. O pai vai fazer, a mãe vai fazer, a tia vai fazer, a vovó, a babá, enfim. E fora disso, também qualquer... Hã? Não, e aí são 20 minutos de alta intensidade. São 20 minutos, mas 20 minutos. Aí depois, dali a mais 1 hora, mais 20 minutos. E fora isso, também qualquer oportunidade de intervenção que seja vista ali, intervém. Então, na verdade, a gente utiliza como estratégia domiciliar as oportunidades de aprendizagem. O dia a dia da criança é repleto de oportunidades de aprendizagem. O simples fato da criança beber água é uma oportunidade de aprendizagem.
Agora, se a mãe pega a garrafinha, pega o copinho, já enfia na boca da criança, ela está perdendo uma oportunidade de aprendizagem, de ir na geladeira, de pegar uma garrafa, de fazer um movimento de rosca, de fechar a geladeira, de pegar um copo, de botar água no copo. Olha só o processo, o sequenciamento que a criança está perdendo quando a mãe vai, pega e enfia a garrafa de água na boca da criança. Então, isso orienta os pais, entendeu? Todo esse treinamento em casa, como isso é intensidade, entendeu? Então, são 20 minutos que a criança vai fazer um treinamento de como se virar para poder Você falou pegar uma vez, acho que foi de montar um sanduíche, não foi isso? sanduíche também, elaboração de um sanduíche, né? Uma que você... Entendeu? E aí tem todo o sequenciamento. A gente trabalha realmente com treinamento, que é um sequenciamento. Ela tem que pegar o pão, ela tem que pegar o prato para botar o pão, tem que pegar a faca, o que vai entrar nesse sanduíche, entendeu? Então, são oportunidades de aprendizagem que a rotina da criança oferece, e às vezes os pais em casa matam essas oportunidades quando já pega o pronto, quando pega a água e já enche na boca. Às vezes a criança não tem nem a oportunidade de sentir sede, entendeu? Porque a água já está na boca da criança. Então, extrapolamos o horário. Não, aqui dá tranquilo, aqui a gente vai até 10h30, tem que ver o teu horário aí. Dá para ir até 10h10 aqui, se tiver mais alguma... Tem mais uma pergunta, então a gente fecha nessa aqui. A Daniele mandou, no mercado atual, com a sua vivência, experiência, para quem vai se formar em bacharel, vale a pena investir na licenciatura ou em uma pós? Depende, porque o mercado é muito abrangente. Então, para quem é bacharel, vale a pena investir em licenciatura ou numa pós? Vamos lá. Eu não sei se o bacharel, se tiver uma pós, ele pode atuar na educação física escolar, por exemplo. Não pode. Então, se você quer atuar na escola... É isso aí. Vai ter que pensar em que ela quer atuar. Por exemplo, para trabalhar com o que o Felipe faz hoje de Floor Time, talvez não precise da licenciatura. A licenciatura vai ser excelente, mas... Não precisa da licenciatura. Talvez, se você quiser atuar como terapeuta de Floor Time na escola, aí você precisa da licenciatura, mas para os atendimentos clínicos basta a graduação em bacharel, e aí você pode fazer a formação direto dentro do modelo Floor Time, entendeu? Mas faz falta ter a formação em licenciatura, porque, cara, estudar como colocar aqui, Piaget, fase de desenvolvimento infantil, cara, isso é a base que você não vai ter. Seu trabalho vai ficar cheio de buraco, é um queijo suíço. Tem hora que é gostosinho, mas tem hora que vai faltar. Vai depender muito do objetivo, né? A gente vê essa dissociação do currículo bacharel e licenciatura agora com a fusão, assim, corrigiram um erro, né, que foi ter separado. Eu também não vejo por que de separar, né? Já não faz sentido. Filipão, tem mais 5 minutinhos. Se tiver alguma pergunta aí, ou se quiser aprofundar dentro dessa questão que eu tô Daniela, entendeu aí, Daniela? E aí, se tiver mais alguma... porque é muito subjetivo, Daniela. Assim, aí depende da área que você quer, entendeu? Se for para dar aula em escola, é lei, tem que ter, acabou. Pois é. Ó, Felipe, enquanto se não vem pergunta, cara, de novo, a gente, né, falo isso aqui gravado, mas a gente não precisaria. Obrigado pelo teu horário, o bem mais precioso que você está doando, que é o seu tempo, depois o seu conhecimento. A gente é amigo, então, né, conta muito isso, sim, mas, cara, independe da amizade. Acho que muito, assim, faz muito sentido para mim trazer profissionais aqui que eu conheço, que eu confio, que eu admiro. Então, você é um deles. Obrigado pelo teu tempo. Vai ser pago com o livro. Antigamente, né, as 8 aulas eu não paguei com porra nenhuma, a gente nem se encontrou por conta da pandemia. Né? Quando a gente se encontrar, eu pago um café. Né, pois é. O grupo. Tomara que a gente consiga juntar a galera da faculdade para trocar essa ideia de novo. Marcar outro churrasco. Ou virtual, que no virtual só ficamos eu, você, poucas pessoas também, né, do grupinho. Vamos tentar fazer um virtual de novo. À noite a gente está junto aí, né? Se lascar mais uma vez. Legal, Felipe, aqui, eu vou te confessar, cara, eu peguei semana passada o roteirinho que eu tenho aqui anotado, estava na minha gaveta, jogar fora, não vou jogar fora não. Daqui a pouco o Felipe tá me chamando de novo. Todo período, pô. Esse roteiro, cara, ele tá aqui com um tópico, mas ele se desenvolve de uma forma muito diferente. Eu tenho certeza que de noite vai direcionar diferente, né? É que eu falei, eu tenho uma turma de tarde, eu falo com a galera da tarde. Pô, galera, a pena que vocês não peguem ao vivo profissional. Então, se vocês quiserem, que a maioria das pessoas não pode falar de tarde, porque é um horário no meio do dia que está trabalhando, está atendendo e tal. Então, vocês vêm de manhã e de noite, então o pessoal da turma da tarde assiste a gravação ou
ou essa de agora ou da noite. Aí eu falo para eles, cara, assistam as duas, porque é sempre diferente. E se puderem, vem na aula da manhã ou da noite, está aberto o link para vocês. Só vocês entrarem, vocês podem vir. É porque é sempre muito diferente, né? O assunto vai rolar diferente. Eu vou te fazer a pergunta que eu fiz de novo e vai ser diferente a resposta, tenho certeza, né? A Ana, Beleza. posso ir da noite? Pode. Se quiser vir à noite, pode vir à noite, não tem problema Opa, nenhum. bom, acho que foi bom então, né, Felipe? Acho que para Bom, né? Ana, foi bom, Ana. Estão colocando Legal. aqui, ó, obrigado, foi muito bom e tal. E aí, para fechar, né? Eu falo com esses caras, eu abri a aula falando, a gente tem 35 cabeças matriculadas. 20, hoje está cheio, 22 pessoas. Mas normalmente tem menos. E aí eu fico meio frustrado e tal, mas aí os outros professores, a gente conversando ao longo da semana, cara, a gente tem que valorizar quem está aqui, quem quer. Quem não veio, ou tem um problema muito grave, que normalmente não é o caso, ou não está ligado, velho. É o que a gente falava que ia para aula de óculos escuros, sentava lá e dormia. Sempre A vai gente, ter, no a online gente ou no não pode querer presencial. pelos outros. A gente não pode querer pelos É. outros. Tem jeito. Então, obrigado por vocês terem ficado, obrigado pelo Felipe, né, por ter vindo. Se quiser fechar aí, Felipe, a palavra é sua. Tem 2 minutos aí pelo teu tempo. Eu que agradeço a oportunidade, né, Felipe? Assim, volto a dizer, cara, se é algo que eu tenho como prazer mesmo compartilhar um pouquinho do conhecimento, um pouquinho daquilo que eu aprendi, daquilo que eu acredito como verdade, né? Não sou dono da verdade, preciso mudar sempre as minhas opiniões, a gente está sempre revendo os conceitos, fazendo uma autoanálise. E o que eu desejo para vocês, professores, decolem, né? Decolem, sucesso para vocês, né? Lembrando que o sucesso sem felicidade é fracasso, né? Então, busquem ter o sucesso, porque junto do sucesso vai vir a felicidade. Hoje eu posso dizer que eu sou plenamente realizado na minha profissão, não me arrependo, claro, falar que eu não me arrependo de nada, claro que eu poderia ter tomado outros caminhos na minha carreira profissional, né? Poderia ter tido outras possibilidades, mas sou muito feliz, sou muito realizado e de coração, né? O sucesso profissional que eu tenho hoje eu também desejo para vocês. Tá bem? Filipão, tamo junto, conta Tamo comigo. junto. Forte abraço. Mais tarde a Valeu, gente se vê. Tá valeu, bem? Felipe. Só para, ó, o livro chamado Jeito Harvard de Ser Feliz, ele fala exatamente isso. Quando você é feliz, o sucesso vem. E é para a gente parar de fazer o oposto. Ah, quando eu ganhar dinheiro, eu vou ficar feliz. Quando eu conseguir um emprego, eu vou ficar. Não, começa a ser grato hoje. Eu lembro disso. Nosso grupo era um grupo muito tranquilo, um grupo que estava muito satisfeito, embora a gente sempre, né, quer mais, mas não era um grupo que vivia se lamuriando, reclamando do mercado. A gente não via isso, eu não lembro disso. Pode ser que eu não lembre porque a gente mudou, né, tinha já uma coisa diferenciada. Mas busque ser grato, ser feliz, que o sucesso ele vem atrelado a isso. A Harvard fez uma pesquisa e mostrou isso. Então, Felipe, tamo junto, cara. Um abraço, amigo. Valeu, professores. Valeu, tchau, gente. Valeu, tchau, tchau. Vou derrubar o Felipe, vou finalizar aqui, gente, tá? O Felipe acho que já saiu. Ana, me manda uma mensagem no privado, eu te mando o link da aula, tá? Da noite. Ou na hora da aula também. Mas me manda uma mensagem que eu te mando o link. Você tem que entrar com o e-mail institucional, tá? Não, o link, você vai receber o link, você precisa entrar com o e-mail institucional. E à noite eu começo a aula às 19, mas o Felipe entra às 20, tá? Então a parte dele é às 20 horas. Beleza? Gente, obrigado pela presença de vocês aí. Espero que vocês tenham gostado. Sigam o Felipe aí, quem tiver interesse. E a ideia foi isso, mostrar que, embora ele seja lá em Teresópolis muito diferenciado, só ele faz o que ele faz, numa cidade que ele não escolheu, a cidade pequena, a cidade que ele mora, a cidade que eu morei a vida inteira também. Ele criou essa diferenciação. Ele criou esse posicionamento para ele. Tá? Não foi também uma coisa dada de mão beijada. Teve uma construção. Então, a ideia é essa. Que diferenciação teve? Então, ele juntou o que ele já gostava de fazer e criou uma diferenciação em cima disso. Tá? Dúvidas? Para a gente encerrar. A Elaine está escrevendo aqui. Pode escrever. Se tiver tudo ok, já está liberado. Semana que vem, eu vou tentar trazer um outro profissional que está em Tóquio para trabalhar com a Olimpíada. Estou organizando aqui com ele, porque ele foi semana passada, não estou vendo se o horário bate. Tá?
Ele está lá para trabalhar com a Olimpíada e ele já vem falar para a gente normalmente, mas dessa vez ele está lá no outro projeto. Entrou agora com o e-mail institucional, tá, Elaine? Então, o Marcelo, que provavelmente vem na semana que vem, ele vinha para falar de um outro assunto, mas ele vai continuar falando desse assunto, mas ele vai trazer essa experiência de estar em Tóquio trabalhando com a Olimpíada, beleza? Na semana que vem. Então, obrigado. Qualquer coisa, estamos aí. Se tiverem dúvida, fiquem. Se não tiverem dúvidas, vocês estão liberados. Um abraço. Professor, Eu. é uma dúvida nada pertinente à aula. É porque, por exemplo, a minha nota desse ciclo ainda não está disponível. Sabe me dizer o porquê? Deixa eu entrar aqui no sistema e olhar. Ué. A nota não foi lançada no sistema. Quer dizer, a nota foi lançada no sistema, só que o sistema não está apresentando a nota. Sim, é isso. Ah, Sim, aí eu mandei mensagem para o Álvaro, o Álvaro não, para o Marcelo, porque ele que estava responsável por lançar e ele não me respondeu. peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. O que acontece? Só para explicar para vocês, tá? Tem uma planilha que eu, Marcelo e Álvaro controlamos, tá? Que a gente vai juntando tudo e aí essa planilha cria a média. E um professor responsável por ciclo para pegar essa nota e lançar no sistema acadêmico, que é o que espelha para vocês. Eu sou responsável por lançar do ciclo 1, mas deixa eu ver no meu grupo aqui com eles se aconteceu alguma coisa. Deixa eu só ver aqui. Na sexta-feira, o Álvaro disse que só faltava a nota do Marcelo. E quem ia lançar seria o Marcelo, por isso que eu tô. Tá, deixa eu só ver aqui. Beleza. Beleza. No dia 5 eu falei, ó, pessoal, lancei as notas no sistema, mas não as da manhã, porque faltavam as do Marcelo. Aí a Roxana falou que ia lançar do ciclo 2. Aí o Marcelo deu ok aqui. Realmente, ele deu ok aqui, mas não lançou lá no sistema. Então, deixa eu fazer o seguinte aqui. Ele disse que ia lançar, mas não lançou. Ou lançou e o sistema pagou. Pode acontecer, tá? Antigamente era comum a beça, hoje em dia não é tão comum, mas pode acontecer. Para resolver essa situação, eu lanço ela agora, se for o caso, tá? Deixa eu ver a tua nota aqui. Eu nem consegui saber a nota que eu tirei do Marcelo, eu só soube do quiz e a sua. Deixa eu ver aqui na planilha agora. Calma aí. Deixa eu abrir a planilha. Notas. 2020.1. Turma da manhã. Ana Carla Francisca de Jesus. Ana, o Marcelo não lançou ainda aqui na planilha, cara. Eu vou mandar uma mensagem para ele aqui agora. Rapidão. Talvez seja isso, por isso que não esteja no sistema também, né? Eu acabei de abrir a planilha de controle minha aqui, ó, não tem a nota do Marcelo. Ana,
Você me segue na rede social, não segue? Sim, sigo no Instagram. Tá, eu vou mandar mensagem para o Marcelo aqui no privado dele e aí eu vou te atualizando por lá. Assim que ele lançar as notas dele para poder compor essa média, eu me responsabilizo em lançar no sistema de todo mundo, tá? Se ele não fizer, porque pode ser que ele esteja com algum problema, não sei, né? Mas a princípio eu me responsabilizo de lançar. Tem que ver também se o sistema, porque a data de lançamento do sistema pode estar. Deixa eu ver, estou com o sistema aberto, deixa eu ver se eu consigo lançar. Mas se não tem a nota do Marcelo, certamente não teria como jogar no sistema. Mas ó, o sistema está fechado para lançamento. O sistema tem que pedir uma abertura de sistema. Eu vou ver isso com a Ana e te falo. Aí eu vou te atualizando lá no inbox, tá bom? Tá bom, tá. Vou falar com o Marcelo e com a Ana, porque provavelmente a Ana vai ter que pedir uma abertura para o sistema abrir, a gente entra, lança, tal, porque tudo isso tem data, né? Então, enfim. Tá bom? Tá bom, beleza, professor, obrigado. Nada. Quem está falando aí que está sem nota? Ricardo, tal, Gabriel, ninguém tem nota, tá? Por quê? Porque falta para compor a média de vocês a nota do Marcelo. Quando ele colocar na planilha a nota dele, ela gera automaticamente a média de vocês. Essa média que vai para o sistema. Como ele não lançou na planilha, né, eu era o responsável por lançar no sistema. Eu lancei no dia certo, mas como faltava dele, eu não lancei a da manhã, e ele ficou responsável de quando lançasse no sistema, na planilha. Lançar no sistema, não vai aparecer para vocês no sistema enquanto ele não lançar na planilha, porque a planilha calcula a média. E eu acabei de entrar aqui, ele não lançou ainda na planilha. Eu estou mandando mensagem para ele no privado para ver o que está acontecendo, tá? E aí eu retorno. Então, se ninguém da manhã está com a nota no sistema, embora vocês tenham na planilha a nota minha e do Álvaro, tá? Mas falta isso, de fato. Eu estou mandando já mensagem para ele aqui e já estou falando com a Ana para poder pedir para o TI abrir o sistema e liberar o lançamento de nota, que eu não consigo lançar aqui, tá fechado, tá? Aninha, tem que pedir depois para o TI para fazer uma exceção de abertura de sistema para a gente lançar a nota da manhã, o ciclo 8 manhã, porque falta a nota do Marcelo. O Marcelo, né, assim que ele lançar, a gente tem a média dos alunos e aí a gente consegue já colocar no sistema acadêmico. Só que o sistema está fechado. Acabei de entrar aqui, o sistema está fechado. A gente não, mesmo que o Marcelo lance as notas, eu não consigo lançar. Você consegue ver aí e acertar o timing de lançamento do Marcelo com a abertura de sistema? Tá bom? Beijo, bom dia. Foi, pessoal. Eu vou parar. Ih, tá gravando. Eu vou parar aqui a gravação